Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Sejam bem-vindos. O meu nome é Cíntia Volguin. Eu quero iniciar essa sessão agradecendo ao convite do Sebrae Rondônia e ao Centro do Sebrae de Sustentabilidade CSS por esse convite. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito rica. Temos aqui profissionais de diferentes áreas para compartilhar comigo ideias sobre florestas plantadas, começando com o Alberto Caldeira Filho. O Alberto é engenheiro florestal, mestre em ciência florestal. Também temos a participação da professora doutora Karen Janones da Rocha. Ela é chefe do Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Rondônia. O Jorge Luiz Procópio, engenheiro florestal e extensionista rural da Emater, SEAGRE. E, por fim, eu sou a Cíntia, eu sou veterinária de formação, gaúcha, já há muitos anos trabalho com comunicação corporativa e sustentabilidade, e trabalho na West Rock, que é uma empresa de base florestal que tem mais de 54 mil hectares para produzir celulose e papel e embalagens, por isso que eu estou aqui hoje. Bom, para começar a falar desse painel, eu queria trazer um pouco de fatos e dados sobre o segmento de florestas plantadas. Então, pouca gente sabe, eu trouxe aqui dados do relatório anual da Indústria Brasileira de Árvores de 2019, que falam que esse segmento, ele corresponde a 8,6 bilhões de movimentação, o que representa 1,3% do PIB do Brasil. Ele está presente em mais de 1.000 municípios e 23 estados de todo o nosso país. Ele ajuda mais de 3,8 milhões de pessoas, diretas e indiretamente, sejam por empregos diretos ou indiretos. Ele ajuda no desenvolvimento socioeconômico, então, existe um estudo muito interessante que mostra que o IDH dos municípios onde há florestas plantadas, ele é superior quando comparado com o IDH de outros municípios da região. Então, há um fator de desenvolvimento socioeconômico e cultural muito importante que o setor de florestas plantadas oferece àqueles municípios onde ele está inserido. As plantações geralmente são feitas em mosaico, então elas respeitam as matas nativas, então todas as plantações elas são feitas ao redor e em mosaico. Vocês podem ver aqui uma imagem de uma floresta nativa preservada, juntamente a uma plantação, uma floresta plantada. Então no Brasil são 7,83 milhões de hectares de florestas plantadas, 6,83 milhões certificadas.
Este número é motivo de bastante orgulho, então são 5,6 milhões de hectares de matas preservadas, intocadas, em função da floresta plantada. Então, a indústria de floresta plantada, ela conserva matas nativas, fazendo com que haja a preservação de nascentes de água, de fauna, de flora. Isso tudo é muito importante para a sustentabilidade do nosso planeta. As nossas florestas plantadas aqui no Brasil são as mais produtivas do mundo, isso também é comprovado, e isso é fruto de muito estudo, de muita ciência para que a gente atinja esses patamares, não é por acaso, também motivo de muito orgulho. Mas eu queria aqui, nas minhas últimas palavras, falar um pouco sobre o quanto as florestas plantadas ajudam a regenerar o planeta. Então, nós temos esse número aferido de 4,2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente estocado nas nossas florestas, sem contar a preservação da fauna e flora. Então, são muitas espécies que são ameaçadas de extinção e que são preservadas graças às florestas plantadas, e a conservação da água também. As florestas plantadas, elas têm um manejo responsável, cíclico e renovável. Nós plantamos, deixamos crescer e colhemos, para então plantar novamente. Tudo isso para regenerar, então, a matéria-prima de diferentes segmentos. Os principais setores que se beneficiam das florestas plantadas são de celulose e papel, painéis de madeira, pisos laminados e de carvão vegetal. Eu gostaria de chamar o Alberto para contar um pouquinho do case da Eletrogóis, que usa biomassa para gerar energia. Alberto. Obrigado, Cíntia. Meus cumprimentos a todos os colegas que participam desse painel e também a todos que nos acompanham. Aproveito também para agradecer ao Sebrae pelo convite. Eu vou falar, então, sobre o case da Eletrogóis. Como a Cíntia já apresentou, me chamo Alberto, eu sou engenheiro florestal. E eu tenho uma história especial com a Eletrogóis, pois lá foi o meu primeiro emprego. Assim que eu me formei em 2008, eu comecei a trabalhar lá, para trabalhar com florestas plantadas. E de lá para cá, algumas coisas aconteceram. Eu não continuei como funcionário, mas eu sempre tive um vínculo com essa empresa. E eu sou bastante apaixonado por esse projeto. Enfim, até isso permaneceu aí até 2017, quando eu tive que sair, eu fui fazer o mestrado, fiquei fora. Fiquei um ano no interior de São Paulo e um ano no sul da França. E depois de voltar, eu acabei envolvido novamente com esse projeto. E aí eu vi que eu não tenho como correr. Esse é o que o destino reserva para mim, é trabalhar com isso aí. Então, pessoal, o projeto da Eletrogóis, ele consiste, um empreendimento de geração de energia elétrica. Então, a princípio, né, nós temos uma usina hidrelétrica. E essa usina hidrelétrica, ela tem uma potência maior durante a época das águas, mas que na época da seca, ela não consegue gerar tanta energia assim. E aí, na concepção do projeto, eles colocaram ali uma usina termoelétrica para que fosse firmada essa potência na época da seca, né? E tudo isso foi criado numa época onde a falta de energia no estado de Rondônia era um grande empecilho para o desenvolvimento regional. Eu mesmo me lembro, quando eu era criança, que era comum, praticamente todo dia acabava a energia em casa, e às vezes ficava por horas ali sem energia. Então, esse é um projeto integrado. Nós temos a usina hidrelétrica Rondon 2, a usina termoelétrica Rondon 2, e nós também temos um viveiro de produção de mudas para que a gente consiga abastecer a planta da usina termoelétrica Rondon 2. Essa usina termoelétrica, ela tem capacidade de geração de 24 megawatts e ela consome por ano 390 mil metros cúbicos de madeira. Isso dá um pouco mais de 1.000 metros cúbicos por dia, então é uma quantidade considerável, e ela gera 60 empregos diretos. A floresta, né, a gente colocou que nós precisamos aí de 10 mil hectares, é um pouco menos, mas a gente trabalha com esse número hoje.
sendo que 2.000 hectares seriam de plantios próprios e 8.000 hectares seriam plantados por terceiros. Nós já alcançamos, em escala comercial, a produtividade de 50 metros cúbicos por hectare ano, que é uma coisa fantástica para cá, isso levando em consideração que a produtividade média nacional é de 36 metros cúbicos hectare ano. E isso falando em um lugar, né, num estado onde a eucaliptocultura não tem um histórico, né, é uma coisa muito recente. Aqui a gente consegue analisar o crescimento do projeto Hortêncio, que é a fazenda onde nós temos o viveiro florestal, e vou mostrar aqui com laser. Aqui, no cruzamento do incremento médio anual com o incremento corrente anual, nós temos a idade ótima de corte. É um pouco mais de 4 anos, entre 4 e 5 anos, e onde nós alcançamos essa produtividade média de 50 metros cúbicos hectare ano. E o nosso projeto de melhoramento, com o nosso projeto de melhoramento, nós visamos produzir muito mais do que isso, porque esse valor que a gente alcançou foi com um clone plástico, foi com um clone AEC 144, o material mais plantado do Brasil, e hoje nós trabalhamos com um material próprio, desenvolvidos na região, que vão dar uma produtividade maior do que essa. E o nosso programa de melhoramento, ele foi inspirado no programa de melhoramento dessa empresa, que é a Viena Siderúrgica do Maranhão. E aqui a gente viu um gráfico deles. Eles começaram a trabalhar com 26 metros cúbicos hectare ano e chegaram até 48 metros cúbicos hectare ano com o programa de melhoramento. Então, o nosso viveiro florestal, ele tem capacidade de produção de 6 milhões de mudas ano, com objetivo para consumo próprio, né? E nós também vamos vender essas mudas a terceiros, e ele gera 50 empregos diretos. E é legal falar também que a maioria desses empregos, mais de 40, são mulheres. As mulheres, elas acabam tendo mais habilidade manual para trabalhar com esse tipo de serviço, e essas mulheres, elas moram numa comunidade, próximo ao empreendimento, e elas são todas produtoras, são produtores rurais, são famílias de produtores rurais, e normalmente, por uma questão cultural enfim, e outras coisas, elas acabavam ficando em casa, e hoje em dia elas contribuem bastante ali pro orçamento familiar. E isso é uma grande conquista para a comunidade vem se desenvolvendo bastante por conta desse empreendimento. E hoje, né, esse projeto, ele está em fase inicial. Essa usina termoelétrica, ela começou a operar há poucos dias, não tem um mês, né, em escala comercial mesmo. Então, a gente tem ainda pouca coisa, basicamente 300 hectares em caráter experimental de florestas, porém, nós já testamos mais de 50 clones de procedências distintas, né? Que o melhorista da empresa, ele percorreu o Brasil inteiro atrás de clone, atrás de material diferente, para que fossem testados aqui. E, paralelo a isso, ele trouxe bastante material seminal, bastante semente, né? Foram feitos plantios com variabilidade genética, visando selecionar materiais superiores, já adaptados às nossas condições de clima e solo, para que futuramente a gente possa desenvolver clones locais. Além disso, foram feitos testes de espaçamento e vários ensaios para determinação da qualidade da madeira. E, bom, apesar de a gente ter pouca, como eu disse, né, nós temos pouca tradição, né, em cultivo de floresta aqui no estado, porém, isso não significa que nós não tenhamos ali um grande potencial produtivo. Então, aqui eu gosto de citar esse artigo, na verdade são 2 artigos aqui. O primeiro é o artigo do projeto TEX, que é um projeto que ele avaliou material genético em 36 sítios ao longo do Brasil e no Uruguai. Então, eles testaram esses materiais nessas diferentes condições de clima e espaçamento,
E, a partir desse trabalho, a professora Dani, do IFRO, aqui de Colorado do Oeste, ela fez um outro trabalho, fez parte desse projeto, e ela modelou a produtividade, né, possível de eucalipto, desse clone plástico que eu falei, em todo o estado de Rondônia. E o nosso potencial produtivo é muito grande. Eu vou dar o play aqui no vídeo. Então, ela fez a modelagem nesses diferentes cenários, tá? E até os dias atuais, e a gente vê que em Rondônia, o Cone Sul do estado, ele é o que tem a maior vocação para a produção de florestas de eucalipto, porém, o estado inteiro, praticamente, a gente consegue produzir eucalipto de forma satisfatória. Então, porém, né, a gente tem essa... e a região onde a gente está inserido, a Eletrovoz está inserida, é nesse centro-sul ali. Então, é uma região bastante promissora, a gente está bastante otimista com o que a gente pode alcançar com o nosso programa de melhoramento. E por que a gente investe em melhoramento? Para que não aconteça isso, né, que vocês estão vendo aí nesse slide. Essa foto eu tirei numa propriedade aqui em Rondônia mesmo. Então, do lado esquerdo, vocês conseguem observar aí um material totalmente adaptado, um clone que se deu bem aqui na região. E do lado direito, é um material genético que não é adaptado às condições aqui. Porém, como nessa época a gente não tinha nenhuma informação acerca do que plantar, as pessoas incorreram nesse erro, né? E, de certa forma, e isso vem realmente da falta de profissionais aqui que trabalham com isso, muitas pessoas erraram, né? Isso foi ruim para a gente no estado, porém, a gente está trabalhando agora e a gente está conseguindo corrigir isso. Então, por conta desses erros, era um pouco antes, na verdade, né, desses erros acontecerem também, era muito comum a gente escutar aqui que eucalipto cresce em qualquer lugar. Entendeu? A gente planta, deixa lá crescer, ele cresce muito, não precisa adubar, não precisa combater formiga, faz de qualquer jeito, e a gente viu que isso, infelizmente, não dá certo. E o prejuízo é muito grande, porque você plantar 1 hectare de floresta não é barato, ainda mais aqui no estado de Rondônia, onde os insumos acabam chegando um pouco mais caro por conta da distância, né, dos centros de comercialização. Então, a gente está tentando corrigir isso hoje. E, além disso, né, a gente também está possibilitando para esses produtores, principalmente para os pequenos produtores ali do entorno, várias oportunidades de negócio onde eles vão poder aproveitar, né? Porque essa região que a gente está inserido, que o projeto está inserido, é uma região de pouquíssimo suporte às outras atividades agrícolas. A agricultura e a pecuária são lugares de solos extremamente arenosos, onde as pessoas que tentaram, que investiram, não conseguiram ter um retorno em cima desse investimento. Então, a gente entrando nessas áreas, a gente conseguindo plantar e conseguindo uma produtividade até acima da média nacional nessas áreas, isso é uma possibilidade incrível para esses produtores. Tem muita gente muito animada, a gente também espera contribuir bastante nesse sentido. E a gente está avançando em alguns pontos. Um dos pontos que a gente está avançando é uma parceria com o governo do estado de Rondônia, onde é uma parceria público-privado, onde nesse processo o estado, além de outras coisas, ele vai fornecer o suporte técnico a esses produtores, né? Esses produtores eles vão ter a oportunidade de utilizar material testado na região, esse material que a gente passou aí, já estamos desenvolvendo há 12 anos, e eles vão ter a garantia da compra da madeira, né? Então, para finalizar, a Eletrovoz, apesar de estar no começo da sua operação, e até como eu acho que eu não colocaria ainda a Eletrovoz como um case de sucesso, mas um case em busca de sucesso.
E para a gente alcançar isso, a gente precisa agregar tecnologia, é o que a gente está buscando, e a gente aplica, e a gente procura também aplicar o conhecimento já existente, que é muito grande. Como a Cíntia disse no começo, o Brasil hoje é referência mundial no plantio de florestas, principalmente na eucaliptocultura. Então, a gente precisa aplicar esse conhecimento aqui no estado de Rondônia, e para que a gente consiga ter êxito nesse processo. E o reflorestamento, ele é sim uma atividade sustentável que permite geração de renda nesses lugares de baixo suporte à pecuária e agricultura. Então, a minha fala basicamente é essa. Eu agradeço mais uma vez e eu gostaria de passar a palavra para a professora Karen. Obrigado, Cíntia. Obrigada, Alberto. Obrigada a todos que estão nos assistindo pela presença no painel Florestas Plantadas. Em nome do Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Rondônia, eu gostaria de agradecer ao convite do Sebrae Rondônia. Eu sou a professora Karen, eu sou conterrânea de Rondônia, nascida e criada aqui. E eu estou aqui hoje, juntamente com os meus colegas, para tentar contribuir aí, de alguma forma, na construção do conhecimento de vocês sobre o setor de florestas plantadas no nosso estado. O estado de Rondônia, historicamente, né, ele possui tradição florestal, especialmente se tratando de manejo, produção e industrialização de madeira de florestas nativas. Mas até a primeira década dos anos 2000, a legislação não tratava sobre a produção de florestas plantadas. Ao analisar os projetos de ocupação do nosso estado, fica claro de como nasceu a cultura de derrubar as florestas, né, que uma área ela só consegue ser produtiva se não tiver presença de árvores. Se você quiser mais terras, você precisa desmatar 100% das suas terras, você precisa torná-las produtivas. Né? E mesmo com o estabelecimento do Código Florestal, não mudou a mentalidade e a cultura de muitas pessoas. Somente a partir de 2011, esse cenário então começou a mudar com o estabelecimento de mecanismos legais de incentivo ao plantio de florestas plantadas no nosso estado. Ainda assim, mesmo com o plantio de árvores em Rondônia se intensificando nos últimos anos, cerca de 25 mil hectares, mais ou menos, de florestas plantadas, segundo os dados da FEAGRE, que o nosso colega Jorge depois vai trazer para a gente mais informações. Aproximadamente 35% do nosso estado hoje, né, se encontra desmatado e ou desflorestado. Em um estudo feito por um egresso nosso, do curso de Engenharia Florestal da UNIR, hoje ele está cursando mestrado na Federal de Viçosa, o Cássio Boquedassi. Entre janeiro e abril desse ano, 2020, mais de 160 quilômetros quadrados foram desmatados no estado de Rondônia. Então, atualmente, mediante esse cenário social, com a crescente índice populacional, que gera uma demanda crescente por alimentos, bioenergia, produtos florestais, concomitante com um cenário ambiental de grande degradação, no meio agrícola é sedenta a procura por sistemas produtivos que proporcionem o desenvolvimento social sem comprometer a sustentabilidade dos recursos naturais. E é nesse ponto que eu quero chegar para dizer que as florestas plantadas surgem como uma alternativa para a solução e até prevenção do desmatamento de Rondônia. Existia o pensamento, e em partes ainda existe, de que há uma dicotomia entre floresta e agricultura, que a floresta não pode ser produtiva. Isso não é verdade, nunca foi. Em Rondônia, nos últimos 4 anos, aproximadamente 78% das áreas sobre o uso agrícola adotaram alguma forma de integração. Os consórcios florestais, a integração lavoura-pecuária-floresta, promove uma intensificação do uso da terra, garantindo maior eficiência no sistema de produção, além de melhorar a qualidade de vida dos produtores. Esses sistemas, eles diversificam os produtos a serem comercializados e, de certa forma, garante a entrada de renda para essas famílias durante todo o ano, de forma harmônica com o ambiente. Eles fornecem alimento, fibra e energia, tanto para o produtor, para o consumo, como para comercialização e geração de renda. A floresta, dependendo do material genético, das condições edafoclimáticas e do manejo, a partir de 3 anos de idade,
ou um pouco mais, ela já consegue gerar produtos para esse produtor. Com os primeiros desbates da floresta, é possível obter uma renda. Como a Alberta apresentou para a gente, a Eletrobras já possui excelentes resultados, onde consegue aí um ponto ótimo com 4 anos e meio, mas ela continua investindo em melhoramento genético e estudos de manejo que irão possibilitar a antecipação dessa rotação da floresta. E, consequentemente, eles vão conseguir otimizar tanto a produção da floresta como a produção da floresta, da empresa. Os plantios homogêneos, de uma maneira geral, eles resultam em elevada produtividade por unidade diária, né? Eles abastecem indústrias de energia, como termoelétrica, secagem de grãos, eles abastecem farmacêuticas e bioquímicas, papel e celulose, indústria de pallets, painéis reconstituídos, compensados, madeira para construção. Enfim, a madeira oferece múltiplos usos de forma limpa e renovável. Como o Alberto apresentou para nós, Rondônia possui vocação para a produção de floresta. E como o diagnóstico também que foi solicitado pela SEDAN em 2018, aproximadamente 54% do nosso estado apresenta potencial para o estabelecimento desses plantios. Mas quando a gente analisa o cenário atual do nosso estado, ainda se faz necessário fatores para a gente garantir a sustentabilidade do setor de florestas plantadas. A sustentabilidade, ela está vinculada com a capacidade gestora do investidor florestal. E aí vem a pergunta: quais são esses fatores que afetam o desempenho e a sustentabilidade econômica, né? Quando a gente pensa em fatores de sucesso, o que a gente pode, então, citar? A gente precisa de mão de obra, a gente precisa de transporte, a gente precisa de crédito e, principalmente, segurança para esses investidores. E, para tais, são imprescindíveis investimentos em educação, pesquisa e inovação e, principalmente, incentivos do governo. Se o clima é seco ou o solo é pobre, eu preciso de material genético adaptado para que essa floresta tenha uma produção satisfatória. Se falta mão de obra, tanto ou questão de qualidade ou questão de quantidade, eu preciso, então, de programas que vão me qualificar essa mão de obra, ou então eu preciso de mecanização das atividades e investimento tecnológico. É possível reduzir os juros do financiamento que são praticados pelo mercado no setor, já que o investimento no Estado ainda tem alto risco? Então, essas são questões importantes que precisam ser analisadas por todos os envolvidos no setor. E é nesse ponto que eu destaco a importância de firmar essas parcerias entre as instituições de todos os setores. O termo de cooperação da Eletrobras com o Estado de Rondônia é um exemplo. Através desse termo, serão realizados fomentos. A Eletrobras diminui dessa forma, então, a verticalização do mercado, ela diminui o monopólio e promove o crescimento de produtores independentes. Com o levantamento e posterior contato com os produtores aí no raio de 50 quilômetros, ou mais ou menos, da unidade de trabalho, no caso a UTR Rondon 2, que vai ser realizado pelo Estado, a Eletrobras estabelece uma localização estratégica dessa floresta. Logo, ela consegue melhorar aquelas condições que o Alberto falou do frete, né? Se ela consegue melhorar o frete, consequentemente, ela consegue melhorar os preços. E qual seria o melhor incentivo para o produtor? Preços atrativos, né? E talvez nessa mesma ideia de tentar contribuir, a Universidade Federal de Rondônia, através do Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal, está celebrando uma parceria com a Eletrobras para analisar esses materiais genéticos e os povoamentos florestais de eucalipto da empresa, já estão estabelecidos, e dessa forma, então, garantir a geração e sustentação do sistema termoelétrico com responsabilidade econômica, social e ambiental no estado de Rondônia. Além do monitoramento das unidades experimentais já instaladas pela empresa, que o Alberto apresentou para nós, serão implantadas novas unidades experimentais, tanto na Eletrobras como nas unidades experimentais da UNIR. Para quê? Para a gente fazer avaliações silviculturais e de manejo, para que a gente consiga
verificar e fazer recomendações de quais são as melhores técnicas e estratégias para a gente conseguir tornar essa floresta mais produtiva. A gente vai também conseguir conduzir experimentos com a proteção dos cultivares produzidos pela empresa, para que no futuro eles possam, então, ser comercializados e disponibilizados ao setor em si. Então, com esses resultados, será possível identificar as potencialidades e a evolução dos diversos usos dentro do mercado, tanto regional e, por que não, nacional também. Então, dessa forma, investindo e incentivando a sustentabilidade do setor das florestas, florestas plantadas no estado de Rondônia. Então, assim, com a necessidade do Brasil hoje de gerar mais energia e o interesse do poder público em produção de energia limpa e renovável, surge uma nova oportunidade para os produtores de madeira expandirem seus negócios. Isso porque também na produção de biomassa, os plantios florestais possuem vantagens que se destacam em disponibilidade e segurança energética. Demais, na medida em que se reflorestam essas áreas, né, degradadas, a gente consegue contribuir e manter a disponibilidade de água e nutrientes no solo, a gente consegue amenizar a pressão sobre as florestas naturais, a gente consegue gerar empregos e contribuir para a inclusão social. Só que, assim, essa utilização desses plantios florestais como uma forma de recuperação de pastagens, por exemplo, ou florestas produtivas, ainda é incipiente no nosso estado. Existe uma grande diversidade de materiais plantados, entre clones e procedências seminais, porém são poucos os registros disponíveis sobre o crescimento de eucalipto em todo o estado de Rondônia. Sinceramente, eu acredito que dentro dessa magnitude, dessa diversidade, nós temos apenas a Eletrovoz. E essas são informações, sobre o desempenho dos eucaliptos, e também não só eucaliptos, teca, bandarra, mogno africano, e entre outros, são importantes para orientar os produtores sobre a escolha dos materiais de maior e melhor adaptação e sobre a expectativa de rendimento com a cultura, além de subsidiarem também comparações com outras regiões e procedências, né? Então, assim, esses investimentos em educação, pesquisa e inovação são essenciais para a construção do conhecimento técnico necessário para toda a sustentabilidade dos projetos florestais, que, de uma certa forma, elevam, então, o potencial do Estado e oportunidades de mercado também. Hoje, a floresta, e acredito que isso está mudando, sim, na cabeça dos produtores, ela deixa de ser um fardo, porque não é mais uma questão de, eu preciso manter aquela floresta por uma obrigação. A gente começa a ver aquela floresta como uma fonte de renda, como uma fonte de serviços, de benefícios. Manter aquela floresta em pé vai trazer um futuro tanto financeiro como econômico, né, ou ambiental, melhor para mim, para minha terra, para minha família. De uma certa forma, a gente promove junto a questão do Estado, fora que a gente vai estar aí promovendo recuperação de áreas degradadas e também otimizando as áreas que já se encontram abertas, né? Por que eu vou desmatar mais área se a pastagem que eu tenho, eu consigo fazer uma integração com lavoura, pecuária e eucalipto, e dessa forma eu consigo ter um melhor aproveitamento daquela terra. Então eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo é curto, e eu espero que eu tenha conseguido aí complementar a fala do Alberto. Eu diria mais, Alberto, a Eletrovoz ela está caminhando ao sucesso, e junto, nosso estado, né, está caminhando com ela. Acredito que, e parabenizo também, porque essas são iniciativas que a gente precisa para garantir a sustentabilidade do nosso setor de florestas plantadas, né? Então, espero ter contribuído aí de alguma forma com o conhecimento de vocês sobre florestas plantadas, a importância dela para o nosso estado, assim também como a importância, né, das instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, muito obrigada a todos. É um tema que, se deixar, eu extrapolo. Então, eu vou passar a palavra agora ao senhor Jorge Luiz Procópio.
Obrigado, Karen. Pessoal, eu como representante da SEAGRE e representante da Emater, não poderia deixar aqui de lograr esse desafio e agradecer primeiramente em nome do governador Marcos Rocha, o nosso secretário Evandro César Padovani e o senhor Luciano Brandão, que é o presidente da Emater. Sintam-se todos cumprimentados. E dizer para vocês que eu, nesse estado aqui, como eu já comentei com alguns aí, vou fazer 38 anos, florestas plantadas para mim, logo que eu comecei, que eu enveredei na vida profissional, eu gostava de trabalhar com nativa. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, depois de ouvir a fala de vocês tudinho, eu fui feliz em fechar esse assunto, porque a Karen tocou num assunto, o Alberto tocou no outro, a Cíntia tocou em outro. Mas se a gente for analisar, a gente está todo mundo sintonizado. Olha só, o estado de Rondônia hoje, ele é tão feliz que poucas pessoas conhecem isso, principalmente aqueles que querem aderir à atividade de florestas plantadas. Vejam só, meus amigos, em 2011, quando estava se começando a imaginar, teve uns probleminhas com tecas, em saída de muita teca irregular do Estado, criou-se um decreto, o 15.933. Em seguida, criou-se uma instrução normativa, a Instrução Normativa 01, também em 2011. Tudo isso para facilitar a atividade de florestas plantadas e, atrelado a tudo isso, facilitar a vida do produtor, lógico. Mas, na época, estava começando, acredito eu, os plantios de pinos, timidamente no Cone Sul, e eucalipto, isso em 2011. Hoje, a gente pode dizer que nós temos uma lei complementar de florestas plantadas que dá garantia a todo produtor, a todo cidadão que enveredar pela atividade de florestas. Esse trabalho de florestas plantadas era direcionado na Secretaria Ambiental, a SEDAM, a qual eu trabalhei lá com o senhor Edgar, que é um mentor, é um entusiasta da atividade, e não vou dizer que aprendi muito. Ele é um camarada, se não me falha a memória, é o engenheiro florestal mais antigo em operação na região norte. Olha com quem eu estava do meu lado. Então, eu aprendi muito com ele. E aí é o seguinte, em 2019, foi repassado a atividade de florestas plantadas para a Secretaria de Agricultura, no tocante a fomento e produção. Então, eu saí da Emater e migrei para a Secretaria de Agricultura. Qual é o papel do Estado hoje da Emater? Eu vou ter que repetir aqui, a Karen já tocou um pouquinho no assunto, o Alberto tocou no assunto. Parcerias. Nós estamos trabalhando pesado em cima disso. Todos nós sabemos que, infelizmente, quem planejou alguma ação para 2020 sentiu-se injustiçado, vamos dizer assim, pela famosa pandemia que até hoje está aí, né? E está tudo travado, né? Na questão de ação. O agronegócio não. Quem está levantando esse estado aqui é o agronegócio. De alguma forma está indo. Porque muitos estados por aí está parado. Está tudo parado. E nós não, nós estamos caminhando. Então, a gente tinha feito um planejamento 2020 até 2023. E aí eu já vou entrar direto num gargalo. Hoje, qual é o maior problema que a gente tem, o profissional de floresta plantada? Alberto, que me diga, eu estava conversando com ele aí ontem, ele falou para mim que numa semana rodou 5.000 quilômetros. Ou seja, é tudo longe, falta profissionais, e eu já me desloquei daqui para Vilhena, para atender pessoas em Vilhena, mas a gente precisa achar um jeito, um mecanismo de fazer com que essas coisas sejam melhoradas, porque enquanto a gente
Não adianta a gente estar vendendo um produto se não tiver como dar suporte para esse povo, não. Porque as projeções que a gente tem são muito grandes. Nós temos esse projeto aí com Eletrogóis, nós temos um projeto de fomento com a Resinas Brasil na questão de aproveitamento da goma resina de pinos, que é outro negócio fantástico, né? Aí você fica analisando, sim, João, mas goma resina plantou, filha, o que você puder, o que você plantar, o que você colher, você vende. É o tipo de produto, se não me falha a memória, são mais de 2.000 produtos que depois da goma resina separada, né, fica a goma resina por si só, e eles extraem uma substância chamada terebentina. Essa substância está no batom da Karen, está na tinta do meu sapato, na tinta do meu carro, no tine. São 2.000 produtos, gente. E segundo me consta, 3 hectares de pinos plantados, uma pessoa só dá conta. Agora vocês vejam aí, a rentabilidade média por hectare ano vai dar em torno de 12 mil e um pouquinho, isso 12 mil e um pouquinho bruto. Vocês já imaginaram, a partir do 4º, 5º ano, você está colhendo resina, e são 3 colheitas anos. Tá. Essas projeções que a gente tem com as parcerias da Eletrogóis, a que mais me chamou a atenção e está me chamando a atenção, é que hoje a gente ouve muito, eu trabalho na SEAGRE, e não vou dizer para vocês que eu vou deixar de ouvir, que a gente é obrigado a ouvir. O Estado bateu recorde de safra de soja. O Estado está batendo recorde novamente na safra de grãos, milho. Está começando o algodão. E a gente que é profissional da área, a gente sabe que esse produto, quando está lá no campo, a soja está lá no campo, que ela está sendo colhida, ela precisa passar por um processo de, vamos dizer, um processo de pré-colheita, né? Pós-colheita, quer dizer, pós-colheita, porque se esse grão sair direto da área de plantio para cima de um caminhão, para descer para aqui para Porto Velho, para passar no porto, para embarcar nas balsas, ele não chega na China, porque a China é o maior comprador. E aí, meus amigos, o que é que eu quero dizer isso para vocês? É que todos esses produtos, não adianta o grão, o Estado bater recorde com o grão, se não vai ter madeira para os secadores, se não vai ter madeira para os frigoríficos. Vocês não têm, não sei se vocês têm conhecimento, o Alberto sabe disso, que é caminho dele de casa. Ali para aquela região de Cerejeiras está saindo um mega empreendimento, que é uma usina de etanol. E essa usina de etanol, agora vocês vejam o número que o Alberto deu por dia, se não me falha a memória, Alberto depois me corrija. A cubagem de madeira que a usina que ele trabalha precisa na estação seca para trabalhar. Uma usina. Agora, 2 usinas de etanol, gente, é muita coisa. E aliado a isso aí, olha, vocês veem aí, em alta está o café. Então, todos esses nichos vão precisar de madeira. E aí um detalhe, que eu sou muito apaixonado por ele. Eu até, inclusive, eu conversei com o colega Ariel lá de Vilhena, para ele levantar isso para mim. Um outro problema que a gente tem, todo ano acontece, é que quem vai plantar, os solos da Amazônia são solos de média a extremidades de ácidos. Então, precisam ser corrigidos. Alguns estados já estão usando, olhem o que eu estou lhe falando, alguns estados já estão usando a parte residual da queima da madeira nessas caldeiras para fazer correção de solo. Agora, vocês imaginem aí
1.000 metros cúbicos de cavaco ou de madeira queimado, o que não vai gerar? Com um detalhe. Dependendo da madeira que você está queimando, provavelmente você vai ter nesse resíduo macro e micro, ou seja, de 6 a 9 elementos químicos. Eu com certeza eu posso afirmar isso para vocês, que os principais, que são os básicos, que são os macros primários e macros secundários, e alguns micros, nesse material vai ter. E aí a pergunta é, o que é que nós estamos pensando em fazer com isso? Até porque em 2010 teve a Lei 12.305, que é a Lei de Gestão de Resíduos Sólidos, que ela obriga a destinação desses resíduos. O que eu quero dizer é que a gente tem parcerias, está aí a Unir, está aí a Emater, está a Secretaria de Agricultura, está essas usinas, essas público-privadas vão bombar, porque não existe outra alternativa para que a gente possa produzir, não existe. Vou tocar também aqui num outro assunto que a Karen também tocou. Eu andei fazendo um trabalho bem interessante, inclusive expus isso à apreciação do Alberto. Quando a gente fala em sistemas ILPF, a gente só se reporta na questão agrícola e na questão pecuária, né? Pois eu vou mais além. Se vocês forem analisar o eixo da BR aqui até Vilhena, Ariquemes é o maior produtor de peixe. Aquela região de Ouro Preto lá é bovinocultura leiteira. E por aí vai. Infelizmente, aqui a gente não tem a cultura da ovinocultura, da caprinocultura, que é o caso do Nordeste. Mas existem condições daqui da gente juntar floresta. Hoje eu estava fazendo esse comentário com o colega da Emater, porque essa história de que o extensionista chega na propriedade rural e tem que jogar aquilo o produtor, não. Está sendo o contrário. Você tem que ouvir a vocação, é primordial você saber a vocação do cara. Às vezes a vocação do cara é para gado leiteiro e você simplesmente montar um sistema para o camarada de forma que ele una aquela atividade principal que ele tem, que é o gado de leite, àquela atividade de floresta, que são os sistemas, né? E aí, querida, eu fico imaginando o seguinte, a gente já ouviu muito isso, mas e o resultado disso vem quando? Com certeza, isso, eu vou dizer para vocês, que quem planta eucalipto, como o Alberto disse, eu tenho certeza que se o cara que plantar eucalipto começar a olhar para a árvore como se fosse uma cultura de soja, como se fosse um plantio de café, como se fosse um plantio de cacau, ele fazendo os tratos culturais, fazendo a adubação, ele começa com 1 hectare no ano. Se você passar na propriedade dele, com 4 anos, você já vai ter mais de 4, 5 ou 6 hectares, porque é um negócio que o Estado ele não tem como fugir. Analisem da seguinte forma. Nós começamos aqui no Estado plantando teca. Partimos para eucalipto, partimos para pinos, e o mais interessante, pinos e eucalipto, eu tive a honra de olhar para aquele chão, tentar apanhar no chão um pouco daquele solo para segurar na minha mão e ninguém consegue. Só areia, gente. O que é isso? Terras inóspitas. Tem muita terra para se usar aí. Tem muita terra para se usar. Aí viemos para o pinos, mas poucas pessoas sabem que a gente tem a faixa de umas 6 espécies plantadas aqui. Tem uma espécie plantada que ela entrou aqui, é de fora, a gemelina. É a gemelina arbórea. Os produtores não comercializam, vocês sabem por quê? Porque eles perceberam que é uma madeira de alta densidade, muito próxima da densidade da Itaúba,
que é uma madeira que pode chegar a ficar no chão 30 anos e não apodrece, e aí não vendem. Eles estão reproduzindo para fazer estaca, para uso na propriedade, porque já não tem mais reserva legal, já não pode mais tirar nativa. Olha que complicação. Se não começarem a reverter essa situação, já que a oportunidade está aí, plantar floresta é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Esse qualquer um que eu estou falando, gente, é porque tem que gostar. Se aquele um não gostar, não adianta. Essas espécies que a gente está falando aqui, todas elas vieram dessa faixa onde nós estamos, abaixo da linha do Equador, do trópico. Mogno africano, continente africano. O caia grandifolia. Caia ivorense, também asiático. A ateca, Ásia. O eucalipto, se não me falha a memória, depois Alberto puxa minha orelha, são 700 espécies. O Brasil só usa, parece-me que de 15 a 20. Só que dessas 15 às 20 já foram fracionadas variações, várias variações. As que Alberto falou, o banco genético da Eletrogóis é uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Eu vi um clone por nome de Pelita, quase 40 metros de altura. Aí você olha para o clone, aí embaixo aí uns 28, 30 de DAP, diâmetro, altura do peito. Você vai levantando o pescoço, levantando o pescoço. Eu acredito que no universo de 40 metros ele não tem aí uns 10% de massa foliar. Como é que essa planta consegue resgatar tanto carbono? Porque ela só cresce se ela resgata carbono. Vocês estão percebendo? Então, as coisas, elas tão fáceis. O que a gente tem que fazer, meu amigo Alberto, eu concordo plenamente contigo, é quando você fala, Jorjão, nós temos que... Eu ouvi isso aqui hoje, fiquei maravilhado. Depois eu quero conversar com você, Karen, no sentido de que a gente precisa testar, porque nós temos uma variação de solos aqui na Amazônia fantástica, né? Você encontra pH de 4,5, você encontra pH de 3, você encontra pH de 2, e a gente precisa testar. Aqui na região de Porto Velho, tem uns plantios aqui já de 400 hectares, tem de 600 hectares, então as pessoas estão se mexendo, porque elas perceberam que se eu for trabalhar com uma nativa, ela, por mais que ela seja uma pioneira de crescimento rápido no grupo das nativas, é uma situação. Se eu vou trabalhar com uma exótica, que ela tem um crescimento 4, 5, 6 vezes mais do que a nativa, que a legislação do Código Florestal não me proíbe trabalhar com ela, mas me proíbe, não é que me proíbe, ela me dificulta o trabalho com a nativa. Vocês acham que eu vou trabalhar com quem? Logicamente que eu vou trabalhar com a exótica. Porque se eu trabalho com a exótica, na hora de eu fazer corte raso, se eu for vender tudo, se eu for embarcar no caminhão, seja lá para quem for, a única coisa que precisa, se eu for produtor rural, é uma notinha. Enquanto que a outra não. Entendeu? Então, o desafio está aí, é grande, é para nós. Nós já avançamos muito. Existe uma previsão, e isso já é fato, para os 3 anos seguintes, nós alcançarmos, em média, 45 mil hectares. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que nós nem aparecemos nos registros gráficos, né, de floresta plantada no Brasil. Mas podemos aparecer, nós podemos nos diferenciar de todos eles. O que a gente tem aqui, umidade e luz.
E todas essas espécies que eu falei agora há pouco, que vieram para aqui, foram trazidas para o Brasil, se vocês forem analisar o ciclo de teca, lá fora, 60 anos. Aqui no Brasil, quando ela entrou aqui, principalmente no estado aqui nos anos 85, 80, 85, era em torno de 24 anos. Mas hoje, nessa região central do estado aí, tem gente tirando teca com 6, com 8, com 9 anos. Depende muito do teu planejamento para quem tu vai vender. Correto? Mas eu fico maravilhado em ter participado aqui com vocês. E mais uma vez, viu, Carlos? Agradeço ao Sebrae pelo chamado e me prontifico à disposição aqui, desde já, tá? E não vou querer perder de vista a senhora, viu, cara? A gente precisa conversar muito. Eu sou extensionista rural e, de vez em quando, eu gosto de atacar de pesquisador. E aí você estava falando em pesquisa. Se você tiver algum acadêmico seu aqui na região de Porto Velho, eu não sei onde você está, que queira conversar comigo, para a gente dividir, para a gente confabular algumas coisas em relação à floresta plantada, eu me prontifico a ajudar, tá bom, querida? Gente, muito obrigado, tá? Encerro aqui minhas palavras. Obrigada a todos, foi riquíssima a discussão. Nós podemos ver diferentes perspectivas de como as florestas plantadas podem impactar positivamente a sociedade, a natureza e também a economia de um estado ou mesmo do Brasil como um todo. Então, a gente já está caminhando para o final desta live. Vou chamar o Alberto para as suas últimas palavras agora. Alberto? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez aos colegas, ao Sebrae pela oportunidade, dizer que eu fico imensamente feliz e satisfeito de poder contribuir nessa discussão. Eu espero que isso tenha, de alguma forma, sendo útil para quem está acompanhando. Eu imagino que sim. Gostaria de poder falar muito mais, mas a gente tem essa limitação de tempo. Todavia, eu me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto. E, a princípio, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a ti, Alberto, muito rico, cheio de insights, possibilidades, desafios e de realmente se reinventar. Não se acomodar no status quo e ir buscando uma melhoria contínua para a gente entregar cada vez mais valor para todos os stakeholders. Agora, então, Karen, tuas considerações finais? Obrigada, Cíntia, obrigada a todos. Eu defendo que o futuro do nosso estado é as florestas plantadas, né? Elas são estratégias de recuperação, elas são rendas alternativas, enfim, elas vão ser alternativas, perdi a palavra. Obrigada, Cíntia. Eu acredito de verdade que o futuro do nosso estado são as florestas plantadas, elas são estratégias de recuperação, elas são rendas alternativas, elas abastecem as indústrias, né? E eu fico feliz por fazer parte, por contribuir com o setor de florestas plantadas, né? E também por contribuir com a formação dos engenheiros florestais de Rondônia. Nossos engenheiros são aptos a compreender essas necessidades, e conseguir aí mitigar e compensar esses passivos ambientais que já estão existentes, mas de forma a construir e estruturar a economia de base florestal do nosso estado. Então, assim, a Unir, Jorge, está de portas abertas, né? Nosso objetivo, nós atuamos não só em ensino, mas também em pesquisa e extensão, e o que a gente puder colaborar aí, tanto com as empresas, com os órgãos, com os produtores, nós estamos à disposição. E plantar floresta é o futuro, e a gente precisa plantar essa sementinha aí no coração de todo mundo, para que a gente possa aí cada vez mais promover esse setor no nosso estado. Obrigada. Excelente, inspirador, Karen, obrigada. E encerro, então, com o Jorge Luiz. Jorge. Bom, mais uma vez, obrigado.
Hoje foi mais um dia que eu tive a oportunidade de aprender mais um pouquinho com vocês. Podem acreditar. Isso é o cotidiano nosso, da vida nossa, né? E dizer para vocês, deixar bem claro aqui para vocês, que é uma briga pessoal minha de tentar, pelo menos, fazer com que alguns colegas façam adesão a essa coisa. Façam adesão. Olha só, se a gente for analisar direitinho, os engenheiros florestais que a gente tem hoje, eles não querem mexer com floresta exótica. Então, fica o apelo aos colegas que venham conosco, somar conosco nessa caminhada, porque não existe outro caminho. Floresta plantada vai ser sempre floresta plantada. Rondônia para frente. Já. Obrigada, Jorge. O conhecimento transforma, é isso que a gente está propondo aqui, levar o conhecimento, informação, um olhar diferente das possibilidades que a floresta plantada pode trazer para o Estado e para o país. Obrigada a todos.